Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Vinícius Fioroto e na aula de hoje nós vamos finalizar a nossa aula de NAT. Vamos falar um pouquinho sobre Central NAT, como que eu consigo trabalhar dentro do meu FortiGate utilizando essa parte de Central NAT e também troubleshooting em cima do NAT, tá? Então vamos aprender como analisar algumas coisas em cima do NAT na CLI ali dentro do nosso FortiGate, beleza? Antes da gente começar a nossa aula, já vou pedir para vocês deixarem aquele like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e também compartilhar esse vídeo com seu amigo que está estudando para o NSE 4 ou que ele esteja aprendendo sobre FortiGate para o seu dia a dia, beleza? Também não esqueçam de ativar o sininho de notificação para saber quando sair vídeo novo aqui dentro do canal, tá? Vou tentar postar sempre agora 2 aulas por semana para poder fomentar melhor o canal aqui e também quem está estudando para a prova aí antes de outubro conseguir, né, ter todo o conteúdo aí antes da prova virar, beleza? Então vamos lá para nossa aula de hoje, pessoal. Bom, pessoal, como nós vimos o NAT ali no formato de Policy Based, o nosso FortiGate também consegue fazer NAT no formato de Central NAT. Bem parecido com o formato que outros vendors utilizam, como Palo Alto, como Sophos, né? O NAT separado da regra de Firewall ali, né? Então, nesse formato, o FortiGate também consegue trabalhar. Operadoras utilizam bastante esse formato de Central NAT, já vi também alguns clientes utilizando esse formato, porque no formato de Central NAT, eu consigo separar as políticas de Firewall das minhas políticas de NAT, tá? Então, muitas vezes é necessário esse formato de Central NAT para que eu tenha uma política de Firewall, mas eu tenha várias regras de NATs diferentes para fazer algumas funções diferentes dentro do meu FortiGate, tá? Então, para me habilitar a Central NAT, eu tenho que vir aqui em System, vou vir aqui em Settings, e aqui em Settings eu posso habilitar aqui embaixo a Central NAT. Uma coisa importante, eu consigo habilitar e não ver nenhum erro acontecendo aqui na interface gráfica se eu não tiver nenhum VIP, nenhum Virtual IP, nenhum Destination NAT criado no meu Firewall, tá? Se tiver uma regra de Destination NAT no formato que não é Central NAT, ele não vai deixar eu habilitar. Eu vou simular isso para vocês verem acontecendo, mas ele não me mostra nenhum erro na interface gráfica, porém na CLI sim. Então eu diria que quando for habilitar a Central NAT, se é um Firewall que está em uso, utilize a CLI para habilitar para ver se está tudo certo, tá? Vou fazer os dois formatos para nós vermos. Então se eu vim aqui, ó, em Policy, Firewall Policy, na verdade eu vou criar um DNAT antes, tá? Então eu vou vir aqui em Virtual IPs, vou criar um Virtual IP que a gente já tinha criado na nossa aula anterior, né? Vou colocar aquele VIP SFW que a gente tinha criado na aula anterior, mas depois eu removi. Eu tinha falado que o externo era o 10.200.1.1 e o interno seria o 10.0.1.200 na porta externa 10.4.4.3 e na porta interna 4.4.3, né? Nós tínhamos feito isso e nós tínhamos feito uma política de Firewall aqui. Então lá na minha política de Firewall Create New, vou colocar aqui quando vim da minha port 1, que é a minha WAN, com destino a minha port 3, que é a minha LAN, que a origem seja qualquer pessoa, porque é internet, eu não sei quem é que vai vir da internet, com destino ao meu VIP, vou colocar qualquer serviço para não ter que pegar um serviço específico, mas é só para vocês verem. NAT desabilitado, como eu falei, o NAT está acontecendo aqui dentro, né? Então vou colocar aqui o nome VIP e SFW, só para saber que é uma publicação, beleza. Se eu faço nesse formato, e aí eu venho aqui dentro do meu FortiGate, em System, Settings, e dentro de Settings eu habilitar Central NAT, só porque eu tenho um VIP, uma regra criada com um VIP, veja que ele falou aqui embaixo que as mudanças ocorreram, porém se eu venho em Settings de novo, a Central NAT continua desabilitada. Isso acontece sempre que eu tenho uma publicação, tá? Então, eu poderia resolver de duas formas, excluir aquela publicação e habilitar por aqui, eu não ia ver erro nenhum, mas se eu fizer via CLI, via Command Line Interface, eu consigo ver o que acontece, o porquê que não habilita Central NAT. Então eu vou vir em Config System Settings, depois eu vou dar o comando set central NAT enable, e aí veja que ele fala assim, ó, não pode ser habilitado Central NAT com Firewall Policy usando um VIP, tá vendo? Então aqui ele me traz a mensagem o porquê que eu não consigo habilitar a Central NAT. Para habilitar Central NAT, eu não posso ter nenhuma política de Firewall vinculada a um VIP, tá? Então isso é importante se vocês forem um dia trabalhar com Central NAT, saber disso. Eu vou excluir essa política
E agora eu conseguiria trabalhar tranquilamente com minha central NAT vindo aqui em settings e na interface gráfica e habilitar a central NAT, ou via CLI com config system set central NAT enable, funcionaria também, tá? Então, central NAT aqui, apply, e a partir desse momento vou clicar em settings de novo só para ver se habilitou a função, ó, e veja que agora ele não desabilitou sozinho, ou poderia ter ido via CLI também, tá? Mas é só para vocês saberem que quando eu tenho um VIP não deixa habilitar e eu não consigo ver isso na interface gráfica, ele simplesmente não habilita. Com a central NAT habilitado, eu consigo vir aqui em Firewall Policy, vejam que as minhas políticas de Firewall, então eu tenho aqui a minha política Full Access, por exemplo, e eu não tenho mais aqui, ó, NAT para habilitar direto na política. Ele fala assim, ó, central NAT está habilitada, né? Então as configurações de NAT devem dar match na central NAT ali, clicada lá dentro da central NAT, né? Então vamos aqui em central NAT. Vejam que se eu quiser ir para a internet nesse momento, vou tentar acessar o google.com aqui, e minha máquina vai ficar girando, tentando acessar o Google e não consegue. Por que que não consegue? Porque tá tentando sair direto com o meu IP privado, né? IP privado não fala com a internet, né? Só IP público que fala. Então eu preciso de NAT acontecendo ali com a minha interface de WAN. Então eu vou vir aqui dentro da central NAT, muito tranquilo. Vou dar um create new. Vou colocar aqui que a origem vindo da minha port 3, né? Minha porta de LAN. O destino para a minha port 1, que a origem. Então aqui o que acontece? Eu posso ter uma regra ali de firewall habilitando para todo mundo, qualquer IP de origem, qualquer IP de destino, qualquer interface, por exemplo, e deixando a política padrão. E eu posso criar várias regras de NAT específicas. Quando vim dessa porta para essa porta com IP de origem X, faça esse NAT nesse IP. Ou se for com IP de origem Y, vá por esse outro IP, né? Então se eu tiver um range de IP públicos, eu posso trabalhar com eles de diversas formas aqui dentro da central NAT, sendo que eu tenho uma única política de firewall. Porque o nosso FortiGate, primeiro ele vai passar pela parte de interface, né? Vai bater o bit na interface. Ele vai verificar a tabela de roteamento, se tem rota para aquilo, né? No caso de internet vai ir para a rota padrão, que é a 000, e aí depois ele vai ver se existe uma política de firewall. Essa política de firewall libera essa comunicação dessa origem para esse destino? Libera. Então agora eu vou ver se existe NAT. Aí ele vai para o próximo passo, que é o NAT, tá? Então, quando eu tenho uma única política de firewall, diminui a carga do meu FortiGate, porque ele só vai bater naquela política, só existe uma, por exemplo, ou 10, né? Melhor do que 1000. Bateu na primeira política, não deu match, por exemplo, a origem ou destino não bate naquela primeira política, ele vai para a segunda política. Na segunda política deu match, aí ele vai ver a questão de NAT. Se o NAT está direto na policy, ele já vai bater ali na política. Ó, o NAT está habilitado, é para sair pela interface, ou não, é para sair pelo meu Dynamic IP Pool, né? Que eu posso ter criado, que nem nós vimos na aula anterior. E se nesse formato, não. Se não tem no NAT na política, ele bate na política de firewall, vê se tem liberação, e aí ele vem aqui para a parte de central NAT. Então eu poderia fazer uma regra falando que o meu IP de origem aqui, o meu local Windows aqui, ó, na verdade é uma máquina Linux, essa 10.0.1.10, faz o NAT para qualquer destino, né, que é a internet. Então eu poderia usar a interface ou um IP diferente para essa máquina em específico. Aí criaria uma outra regra que se viesse do range inteiro ou de outra máquina, faça pela interface ou pelo um range diferente, né? Lembrando que aqui eu posso criar lá o meu Dynamic IP Pool, criar aqui, ou vir aqui em IP Pool, criar aqui naqueles formatos que nós vimos lá de overload, de one-to-one, de fixed de port range, ou de port block allocation que nós vimos na aula anterior, tá? Então, nesse formato de NAT, eu tenho uma gramatura muito maior. Eu posso também colocar os protocolos específicos para essa comunicação, posso mapear aqui uma porta de origem específica para fazer essa comunicação de NAT. Quando vim desse IP de origem, com essa porta de origem para esse IP de destino, faço NAT aqui. Outra regra, cai em outro IP, por exemplo, né? Então eu tenho uma gramatura um pouco maior para trabalhar aqui com Central NAT, mas via de regra eu vou deixar aqui, ó, habilitado o NAT usando a interface de saída, que é a minha port 1. Vai fazer o NAT para o IP dela. Deixa eu colocar aqui agora google.com, e agora com o NAT criado eu consigo ir para a internet tranquilamente a partir do meu ambiente, né? Então
o NAT agora não fica mais na política de firewall e sim na Central NAT. Quando eu vou trabalhar com Destination NAT, no mesmo formato de publicação, né, que a gente viu anteriormente, então para mim criar minha publicação agora para a internet, eu vou vir aqui em DNAT Virtual IPs. Dentro de DNAT Virtual IP, eu vou criar um novo. Então eu vou fazer aquela mesma publicação que nós fizemos na aula anterior do nosso firewall interno ali, né? Então VIP e SFW, que a origem seja o 10.200.1.1 e eu quero que mapeie internamente para o IP 10.0.1.200. Vou fazer aquele mesmo formatinho que a gente fez de porta, né? Quando vim na 10.443, mandar para 443. E agora eu tenho que criar minha política de firewall. Então na minha policy firewall, eu vou simplesmente criar que quando vim da minha port 1 com destino à minha port 3 e a origem seja qualquer um, né, porque vai vir da internet, mas poderia ser o IP do parceiro, por exemplo, se é uma publicação específica. Se for um parceiro, se não for uma publicação para todo mundo, usa uma VPN IPsec, usa uma VPN nominal SSL para esse parceiro conectar na sua rede, tá? Então o destino aqui, em vez de ter um VIP, veja que eu não tenho mais VIP aqui, o NAT está acontecendo aqui agora, porque eu não tenho mais nada de NAT na política, né, e sim separado. Então eu vou criar aqui um address para ele ir direto para aquele IP interno, né? Então, quando eu falo de publicação no formato de Central NAT, o que vai acontecer aqui, ó? A pessoa que vai se conectar naquele IP público, a primeira coisa que ele vai fazer, na hora que ele bater no IP que a gente publicou ali, que é o 10.200.1.1 na porta 10.443, ele vai ver a parte de NAT. Então essa comunicação bateu, a primeira coisa que ele vai olhar vai ser a NAT table ali de Destination NAT. Então ele vai olhar ali se existe um DNAT. Se o DNAT existe, então batendo nesse IP e porta, ele tá mandando para o interno lá no 10.0.1.200 na porta 443. Agora sim ele vai ver Firewall Policy. Então na política de Firewall, eu não preciso criar novamente o VIP, né? Eu crio só simplesmente o destino, eu quero chegar no 10.0.1.200. Eu não preciso porque o NAT já aconteceu, então a comunicação agora é interna, tá? Lá no nosso Firewall nós vamos criar um objeto que é o nosso ISFW. Vamos colocar aqui o IP 10.0.1.200/32, que eu quero só esse IP, né? Então a origem é qualquer um que vem da internet com destino ao ISFW, que é o IP 10.0.1.200. O NAT já aconteceu antes da regra nesse caso de publicação com Central NAT, tá? Então o serviço, eu vou colocar qualquer serviço aqui só para a gente fazer o teste. Vou colocar o nome aqui de NAT SFW, vou dar um OK. Então eu já fiz aqui a minha regra. Vou abrir a nossa outra máquina, né? Só para a gente ver que de fato estamos abrindo a nossa outra máquina IPA aqui e vamos ver o nosso IP 10.0.1.10 aqui nessa máquina. Vamos abrir aqui a nossa outra máquina, vamos ver o IP que ela está. Então, IPA. Vamos ver aqui que a gente está na 10.2.10, né? Então, a rede 2 aqui, uma rede diferente. Vamos abrir o nosso IP 10.200.1.1 na porta 10.443. Vou colocar aqui na frente o HTTPS, né? Esqueci, os pontos //. E aí eu consigo chegar no meu ISFW. Vou colocar aqui o usuário e senha, admin e a senha. Então eu consigo chegar aqui no meu ISFW publicado para a internet, né? Então dessa minha máquina. Então lembrando que se eu digitar só HTTPS // 10.200.1.1 na porta 443 eu chego no meu local FortiGate, né? Aquele FortiGate que tem o nome de local FortiGate. Colocando com a porta 10.443 eu consigo chegar na minha publicação. Lembrando que quando eu faço publicação nesse formato de Central NAT, eu só crio o VIP aqui e internamente eu crio somente a política de firewall liberando o IP interno, porque o NAT nesse formato de publicação vem antes do meu da minha firewall policy, tá? Então isso é importante de se colocar. Para desabilitar a minha Central NAT, eu tenho dois formatos, né? Então eu posso vir de novo aqui em System e aí vir aqui em Settings e aqui dentro simplesmente desabilitar a Central NAT.
aplicar. Vejam que a minha policy, Firewall Policy, agora já tem NAT de novo dentro da policy, né? Então agora aqui teria que ser o VIP como o destino, né? Para o NAT acontecer aqui, teria que utilizar o VIP aqui, não mais o IP direto, porque eu não estou mais trabalhando com Central NAT. Ou eu poderia vir também via CLI para desabilitar com o comando config system settings set central NAT disable and para salvar, sempre o comando end salva a minha configuração da CLI e a partir daí acessar, né, o meu FortiGate também nesse formato de policy based, né, então no formato ali de NAT na minha política de firewall, tá? Nesse formato é o mais comum utilizado, é o formato que o FortiGate já vem com Central NAT. Para alguns casos é melhor a utilização, mas para vocês saberem que existem as duas formas de trabalhar, tá? Eu também quero falar para vocês de alguns troubleshoots que eu consigo ver no meu ambiente ali para monitorar o meu NAT, tá? Para mim ver se tem exaustão de NAT, se não tem. Quando tiver exaustão, na CLI ele já vai ficar abrindo uma mensagem falando que está acontecendo ali exaustão de NAT, tá? Quando eu estou trabalhando com IP pool, e eu tenho um pool de IP aqui criado, eu vou colocar aqui um IP pool só para a gente ter um. Eu vou colocar aqui a IP pool, vou criar um range aqui no nosso IP público ali. Vou colocar que vai usar o 10.201.1 até o 10.201.3, por exemplo, tá? E aí na minha Firewall Policy, eu estou trabalhando com um pool de IP. Então lá da minha port 3 para minha port 1, que é meu acesso à internet, eu vou estar aqui trabalhando com Dynamic IP Pool, né? E vou trabalhar com esse IP pool. Quando eu estiver trabalhando com IP pool e eu quiser ver informações do meu pool de IP, eu posso dar o comando diagnose firewall IP pool all status. Esse comando vai me trazer todas as informações sobre os IP pools que eu tenho criado. Então ele vai me falar a informação, qual é o tipo de IP pool que eu tenho criado, o nome dele, né? Qual é o IP de início, qual é o IP de fim, o total de sessões que tem nesse IP pool, quantas sessões estão TCP, quantas sessões são UDP e quantas sessões são de outras conexões, como por exemplo ICMP, se for um ping, ele não está na camada de transporte, então ele não fala nem TCP nem UDP, né? Ele vai falar só camada 3 ali, então é outra seção não orientada ali a uma porta, né? Então ele pode utilizar também. Se eu tiver mais de um IP pool, vai mostrar todos aqui, tá? Eu posso também ver por informação de IP pool específico, se eu colocar esse mesmo comando e na frente colocar o nome do IP pool. Como eu só tenho um, eu colocaria o nome dele, né? Mas eu poderia pegar a estatística de um IP pool específico, tá? Se eu tiver mais de um e quiser ter essa visão aí, eu posso fazer nesse formato. Eu posso fazer também esse comando falando um list na frente. Se eu colocar aqui em vez de stats, colocar list, ele vai me trazer a lista dos IP pools que eu tenho e os ranges, só vai mostrar os que existem, não vai mostrar a estatística dele, né? Vai mostrar somente os que existem ali, tá? Ctrl L eu limpo a tela, tá bom? Então se eu tiver muitas comunicações aqui na tela do FortiGate, eu quiser limpar a tela, Ctrl L vai me trazer essa limpeza. Então se eu tiver assim, ó, várias informações na tela e clicar Ctrl L, ele limpa, tá? Outra coisa importante é que o meu FortiGate, ele vai me trazer mensagens quando eu tiver um formato de um único IP, que a gente falou que tem lá 64.512 portas. Se tiver essa exaustão de portas de NAT, o FortiGate nos avisa aqui dentro na nossa CLI, ele já vai abrir um pop-up de status fire message NAT port is exhausted. Abrir lá dentro dessa CLI, tiver esse pop-up acontecendo, quer dizer que você está tendo exaustão de NAT no seu FortiGate, tá? Importante também que eu posso verificar a exaustão de NAT vindo no meu FortiGate em Log Reports, System Events, e eu vou colocar aqui os eventos de sistema, tá? Então se eu vim aqui em General System Events, ele vai me trazer todos os eventos de sistema, inclusive esse problema de exaustão de NAT, vai trazer aqui uma mensagem, tá? De exaustão de NAT aqui dentro do nosso ambiente, beleza? Então isso é importante para a gente saber que pode acontecer aqui dentro do nosso equipamento, ver desses dois formatos a exaustão de NAT, tá? Mas se naquele momento não tiver acontecido
acontecendo exaustão de NAT e você quiser ver se aconteceu em algum outro momento, vocês podem dar o comando diagnose system session stat. Esse comando vai mostrar a tabela de sessões do seu FortiGate, tá? E dentro dessa mensagem aqui de log, se vocês olharem aqui dentro de Clash e tiver acima de 0, quer dizer que em algum momento teve exaustão de NAT, né? Acima de 0 já indica que em algum momento teve exaustão de NAT, e quanto mais aumentando ali dentro dessa parte de Clash é a quantidade de vezes que aconteceu exaustão de NAT dentro do seu FortiGate. Então isso aqui também é bacana para a gente conseguir definir se teve algum problema de NAT dentro do nosso FortiGate ou não, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham encontrado um conteúdo de qualidade aqui que tenha ajudado vocês a aprender mais sobre o FortiGate, tá? E vejo vocês na próxima aula, beleza? Tchau, tchau, hein?